Pessoal, tudo bom? Então vamos continuar aqui com o estudo da nossa função quadrática, né? Estudando agora o vértice da parábola. Mas o que vem a ser isso? Quando a gente constrói uma parábola, né? Lembra que toda função quadrática tem essa forma, f de x é igual a x quadrado mais bx mais c, né? E o valor do coeficiente a me dá a concavidade da parábola, não é? Então, eu posso ter uma parábola côncava para cima, quando A for positivo, e eu posso ter uma parábola côncava para baixo, quando A é negativo, certo? Então, agora, dá uma olhada no formato do gráfico, né? Aqui a gente tem o eixo x, a gente tem o eixo y. Então, olha só, para esse valor do y, eu tenho essa localização e esse aqui no gráfico. Para esse outro valor no y, eu tenho aqui e tem esse ponto no gráfico. E vai indo, para esse valor do y, eu tenho essa localização e esse ponto do gráfico. Para este valor do y, eu tenho esses dois pontos. E chega no momento que eu não vou mais para baixo do y, né? Eu só venho até aqui no y, ó. Eu só venho até aqui no y. Esses valores mais para baixo aqui do y, ó, eu não tenho ninguém na parábola. Então, esse valor do y aqui é o valor mínimo do y. E quando a parábola é côncava para baixo, olha o que acontece. Para esse valor de y aqui, eu tenho este ponto do gráfico e este ponto. Se eu subir mais um pouquinho, para esse valor do y eu tenho esse ponto e esse ponto. Chegou nesse valor do y, eu tenho apenas um pontinho, né? E se eu pegar qualquer valor maior do y, eu não vou ter ninguém na parábola. Então, aqui eu tenho o valor máximo do y, certo? Então, o que a gente conclui disso? Que toda parábola tem um ponto de ordenada, né? Ordenada é o nome do valor do y, máximo ou mínimo, né? Máximo quando ela é côncava para baixo e mínimo quando ela é côncava para cima. Esse ponto é chamado de vértice da parábola, tá? Então, aqui eu tenho o vértice dessa parábola, que a gente indica por V. Eu tenho o vértice desta outra parábola, que eu também indico por V, tá? A gente fala que esse vértice tem coordenadas x do vértice e y do vértice. Por que xv e yv, né? Então, olha aqui. Esse ponto aqui, se eu levar ele lá no eixo x, eu tenho o x do vértice. E se eu levar aqui no eixo y, eu tenho y do vértice. Tudo bem? E para a gente encontrar as coordenadas do vértice da parábola, primeiro a gente lembra, f de x é igual a ax quadrado mais bx mais c, né? Essa aqui é a carinha da função quadrática. Se eu tiver uma parábola tanto voltada com a concavidade para cima ou concavidade para baixo, ela vai ter um vértice que vai ter as coordenadas x do vértice e y do vértice, né? O x do vértice eu posso calcular usando essa formulazinha aqui, menos o valor do b sobre 2 vezes a. E o y do vértice menos delta sobre 4a. Lembrando que delta é b quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá? Então, primeiro exemplo. As coordenadas do vértice dessa função são... Bom, primeiramente, eu tenho que descobrir quem que é o a, quem que é o b e quem que é o c. O a é o cara que acompanha o x quadrado, vale 1. O b é o cara que acompanha o x, é o menos 2. E o c está sozinho, é 1. Então, x do vértice menos b sobre 2 vezes o a. Tá? Então, põe a formulazinha para lembrar dela. X do vértice é menos 2, ó, primeiro negativo da regra, segundo da fórmula, sobre 2 vezes 1, que é o valor do a. X do vértice é igual, regrinha de sinal, menos com menos mais 2, sobre 2. Então, x do vértice é igual a 1.
Para a gente encontrar o y do vértice, lembra que é menos delta sobre 4 vezes o a. Então, eu recomendo a gente pegar e calcular o delta separadinho, tá? Deixa eu pegar uma cor que destaca. Lembra que delta é b² menos 4ac. Delta é igual, o b está aqui, menos 2² menos 4 vezes 1 vezes 1. Delta é igual, menos 2² é 4. 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. Então, dá 4. Então, delta é 0. Então, a gente vai ter aqui, né, que o y do vértice é menos 0 sobre 4 vezes 1. Menos 0 é a mesma coisa que 0, né, que 0 não tem sinal, sobre 4. Então, y é 0. Tá? Uma outra possibilidade é lembrar o seguinte. Se eu tenho uma função, né, y, que é a mesma coisa que f de x, nesse caso é x² menos 2x mais 1, e eu tenho o valor do x, né? O x aqui é 1, e eu quero encontrar o y correspondente, no caso o y do vértice, eu só posso pegar e substituir. Ó. Se eu já tenho x, eu posso pegar e fazer a substituição, substituindo o x do vértice. Y do vértice fica 1² menos 2 vezes 1 mais 1. Então, y do vértice é igual a 1² é 1, 2 vezes 1 é 2, mais 1. Então, o y do vértice é 1 menos 2 dá menos 1, com mais 1 dá 0. Então, repara que deu a mesma coisa, ó, mesmo resultado. Aí, o caminho que a gente segue, né, o caminho que você quer seguir, é o caminho que você julgar mais fácil. Tá? Eu, pessoalmente, na maioria das vezes, gosto de usar essa fórmula, tá? Primeiro, para treinar, e segundo, porque ela vai ser útil mais para frente. Aí, como é uma questão de teste, ó, lembra que o vértice ele é formado, né, é um ponto, ele vem primeiro pela coordenada x e depois a coordenada y, tá? Então, o vértice é o ponto 1, que é o valor do x do vértice, e 0. Então, 1 e 0, alternativa C. Tá? Cuidado que se você marcar a alternativa D, como isso aqui é um par ordenado, aqui você estaria dizendo que o x do vértice é 0 e o y do vértice é 1. Você estaria colocando as coordenadas invertidas. Tá? Bom, segundo exemplo. Dada essa função aqui, f de x é igual a x² menos 2x menos 3, de domínio real, determine, na letra A, as coordenadas do vértice. Então, o que eu recomendo que a gente faça? Acha o A, acha o B e acha o C. O A é o cara do x², o B é o cara que acompanha o x, e o C é o cara que está sozinho. Então, aqui vai ficar 1, menos 2 e menos 3. Calcula o delta. b² menos 4 vezes a vezes c. Calcula tudo separadinho. Delta é igual a menos 2², aqui é um igual, tá? Ficou meio feio. Então, aqui é um igual. Menos 2², menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Delta é igual a menos 2² é 4. Aqui rola uma regrinha de sinal. Menos com menos fica mais. 4 vezes 1, 4 vezes 3 dá 12. Então, o delta é 16. Tá certo? Com os coeficientes tudo certinho, eu faço os exercícios. Ó. Se eu quero as coordenadas do vértice, eu quero x do vértice e eu quero y do vértice. X do vértice, lembra que é menos b sobre 2 vezes a. E y do vértice, lembra que é menos delta sobre 4 vezes o a. Então, x do vértice é igual a menos, olha que o b é menos 2, então eu vou ter regra de sinal. Ó. Primeiro, negativo da fórmula. Segundo é o negativo que o número já tinha. Isso aqui sobre 2 vezes 1, que é o valor do a. Então, x do vértice é igual. Menos com menos fica mais 2 sobre 2.
Então, x do vértice é 1. E o y do vértice é menos o valor do delta, que é 16, sobre 4 vezes a, que é 1. Y do vértice é menos 16 sobre 4, então y do vértice é menos 4. Então, as coordenadas do vértice são 1 e menos 4. Agora, a letra B quer saber se a função tem valor máximo ou mínimo. Bom, quando que a função tem máximo, quando que a função tem mínimo? Vamos olhar no A. O A é positivo, então essa função tem concavidade para cima. Então, um esboço do gráfico seria isso aqui, ó. Tá aqui. O vértice é esse pontinho aqui, ó. Tenho aqui o vértice, que é o ponto 1 e menos 4, certo? Como quer saber se a função tem valor máximo ou mínimo, né? Eu lembro, ó, tá aqui o eixo y, tá aqui o eixo x, nem sei se o gráfico vai ficar assim ou não, mas repara, a função, o y dela, né, quando eu falo de valor máximo ou mínimo, eu estou me referindo ao y. Então, repara que o y vai chegar até aqui e lá para baixo ele não chega, né? Então, como a parábola tem concavidade voltada para cima, ela possui valor mínimo, né? Então, aqui eu tenho o mínimo da função. E, para fechar, na letra C, o valor máximo ou o valor mínimo da função. Bom, esse valor máximo ou valor mínimo da função é justamente isso aqui, ó. O mínimo ou máximo da função é o menor, se eu tiver mínimo, ou maior, se eu tiver máximo, valor de y. E a gente sabe que o menor ou maior valor de y é o y do vértice. Então, logo, o valor mínimo, né? A gente descobriu no item B que esse valor da função vai ser o mínimo, né? É y do vértice igual a menos 4, tá bom? Segundo exemplo. Considere a função f de R em R definida por... Então, eu tenho aqui a função, ó. F de x, opa, não é essa ferramenta aqui que eu quero, é essa aqui. F de x é igual a x² menos 2x mais 5. Pode-se afirmar corretamente que o vértice do gráfico da função é esse ponto aqui. Bom, vamos descobrir? Letra A. Vamos achar os coeficientes. O A vale 1, o B vale menos 2 e o C vale 5. Ó. Lembra que o A é o cara que acompanha o x², não tem ninguém aqui, ele vale 1. O B é o cara que acompanha o x, vale menos 2. E o C é o cara que está sozinho, vale 5. Tem esses valores, né? Veja o seguinte, como o A é maior do que 0, a parábola é côncava para cima, e como ela é côncava para cima, se eu for olhar aqui eixo x e eixo y, eu vou ter o vértice aqui e eu vou ter um valor mínimo, né? Então, ela possui valor mínimo. Então, só com isso, repara que eu já peguei e eliminei a letra D. Né? A alternativa D está falando que ela atinge um máximo para esse valor de x. Mas não, ela tem mínimo, ela não tem máximo.
né? Ela teria máximo se fosse côncava para baixo, que aí eu teria um valor máximo, né? Que é o mais alto que ela chega. Aqui eu tenho um valor mínimo, que é, por assim dizer, o mais baixo que ela chega. Então, eu já eliminei isso aqui. Próximo passo, calcular o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual, o b é menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1, que é o valor do a, vezes 5, que é o valor do c. Delta é igual, menos 2 ao quadrado é 4. Só tem esse negativo, continua negativo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Delta é igual a menos 16. Opa, acabei de perceber que o delta é negativo, né? Se o delta é negativo, não, a função não possui raízes ou zeros, né? Consequentemente, não corta o eixo x. Lembra que as raízes ou zeros da função me mostram onde que ela corta o eixo x, né? Com essa nova descoberta, repara que a alternativa B, que está dizendo que a função possui dois zeros reais e distintos, também está errada. E aqui a alternativa D, que está falando que o gráfico de f é tangente ao eixo das abscissas, lembra que tangente é aquele gráfico, aquela reta que toca em um único ponto. Ou seja, seria aquele gráfico que encostaria no eixo x num único ponto. Mas não, como ele não tem raízes, o gráfico vai estar aqui, o eixo x vai estar lá embaixo. Então, já elimino, né? Não toca no eixo x. Pela lógica, só sobra a alternativa A, dizendo que o vértice é esse ponto, 1, 4. Repara que a gente já chegou na resposta sem nem calcular realmente o vértice. Mas, para ver se está certo mesmo a questão, né, nós vamos determinar as coordenadas do vértice. A questão poderia ser muito chata e colocar um NDA, né, que é nenhuma das alternativas. E aí o vértice não ser esse ponto aqui coisa nenhuma. Mas, né, aqui eu não coloquei, eu já sei que é a letra A, só vou confirmar. Então, ó, x do vértice é menos b sobre 2 vezes o a. X do vértice é menos 2, olha que o b é negativo, sobre 2 vezes 1, que é o valor do a. X do vértice é igual, menos com menos fica mais 2, 2 vezes 1, 2, portanto, x do vértice é 1. O y do vértice, lembra que é menos delta sobre 4 vezes o a. Então, y do vértice é menos 16 sobre 4 vezes 1, que é o valor do a. Y do vértice é igual, menos com menos fica mais 16, 4 vezes 1, 4. Portanto, y do vértice é 4. Então, o vértice que vai ter x do vértice e y do vértice, né, que são as suas coordenadas, é o ponto 1 e 4. Então, realmente, a alternativa correta é a alternativa A. Tá certo? Bom, o próximo exercício está assim. Esboçar o gráfico dessa função, determinando... Olha só, ele está me dando aqui um roteirozinho. Repara que com esse roteirozinho, a gente vai perceber que não vai ser preciso montar aquela tabelinha, né, onde eu coloco o valor de x e calculo o valor do y. Com essas informações aqui, eu já consigo ter uma noção de como que vai ser o formato do gráfico. Na letra A, né, deixa eu pegar aqui o valor do A, do B e do C para ir fazendo esses itens.
O valor do A é 1, o B é menos 2, o C é menos 3. Ó, o valor do A é 1 porque o x² está sozinho, então o coeficiente dele é 1. O valor do B é menos 2, que é o cara que acompanha o x, e o valor do C é menos 3. Está aqui. Próximo passo, calculo o delta. Né? O A eu já sei que é positivo, então ela é côncava para cima, certo? O delta, b² menos 4 vezes A vezes C, menos 2² menos 4 vezes 1 vezes menos 3, continua aqui em cima. Delta é igual, menos 2² é 4, menos com mais dá menos, com menos fica mais. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. Então, o delta aqui vai ser 16. Muito bem. Então, agora a gente pode vir para a letra A. As raízes. Lembra que as raízes me formam o cruzamento com o eixo x. Então, x é igual a menos b mais e menos raiz de delta sobre 2 vezes a, que é a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos 2, olha o valor do b, mais e menos raiz quadrada de 16, que é o valor do delta, sobre 2 vezes 1, que é o valor do a. X é igual a menos com menos aqui, ó, fica mais 2, mais e menos. Raiz quadrada de 16 é 4 sobre 2. Então, agora eu posso calcular quem que é o x1 e quem é o x2. O x1 lembra que eu pego o sinal de cima, 2 mais 4 sobre 2. E o x2 eu pego o sinal de baixo, 2 menos 4 sobre 2. Então, o x1 fica 2 mais 4 é 6 sobre 2. Portanto, x1 fica 6 dividido por 2 é 3. Já o x2 vai ficar 2 menos 4 menos 2 sobre 2. Portanto, o x2 vai ser menos 1. Então, eu já tenho aqui os locais onde esse gráfico cruza o eixo x. Eu já sei que a parábola é côncava para cima. Eu sei que ela vai cruzar o eixo x em 2 lugares. Um deles é o menos 1 e o outro dele é o menos 3. Então, está aqui. No item B, as coordenadas do vértice. Então, ó, no item B, eu quero o vértice. Né? Lembra que o vértice é formado por x do vértice, que é menos b sobre 2 vezes o a, e y do vértice, que é menos delta sobre 4 vezes o a. X do vértice é igual a menos... Vamos ver o valor do b? O b é menos 2 e o delta é 16. Então, ó, menos 2. Bom, preciso do a. O a vale 1. Sobre 2 vezes 1. Então, o x do vértice fica menos 2 sobre 2. X do vértice, menos 2 dividido por 2 é 1. Lembra que o vértice é aquele ponto xv, yv. O y do vértice é igual a menos, lembra que o delta a gente calculou agora há pouco é 16 sobre 4 vezes 1. Então, y do vértice é igual a menos 16 sobre 4 vezes 1, que é 4. Então, y do vértice, opa, aqui é menos 1. Menos com mais dá menos, 16 por 4 dá 4. Então, o y do vértice, então, logo, o vértice é o ponto menos 1, menos 4. Então, eu tenho este ponto aqui. Se eu jogar ele aqui no x, é o menos 1. E se eu jogar ele no eixo y, é o menos 4, porque esse cara aqui é o vértice. Então, está aqui. A classificação de y do vértice como valor mínimo ou valor máximo. Olha, só desse esboço eu já vejo que ele é mínimo, não é? Por quê? A parábola é côncava para cima. Então, justificando, ó, na letra C, como
A é maior que zero. A parábola tem concavidade voltada para cima e, assim, possui y do vértice como valor mínimo, tá certo? Aí aqui na letra D, a intersecção da curva com o eixo y, ou seja, onde que é este lugar aqui, ó? Quem que é esse pontinho que o gráfico passa no eixo y? Nossa, mas como que eu descubro isso mesmo? É fácil, eu olho no C. O C me mostra a intersecção, ou se eu quiser falar bonitinho, ou se eu quiser falar mais simples, o cruzamento com o eixo y. Então, como o C vale menos 3, né? Esse lugar aqui é o menos 3. Resposta bonitinha, né? Como que eu coloquei? A intersecção, né? Eu vou pôr cruzamento, que é mais fácil de escrever. O cruzamento do gráfico com o eixo y é o coeficiente c da função. Logo, y é igual ao c, portanto, y vale menos 3. Então, repare que eu já tenho um esboço do gráfico aqui, né? Só vou colocar na prática neste lugar, determinando os pontos que são mais importantes, né? Então, se aqui for 1, 2, 3, 4, 5, né? Vamos ver se vai dar certo. Vai. As raízes é o 3, então aqui é o 3. Aqui não é menos 3, não, é mais 3. Aqui é o menos 1, então vai dar certinho, ó. Então eu vou ter um ponto aqui, que é a primeira raiz. O outro ponto é o menos 1, que vai estar aqui, que é a segunda raiz. A gente sabe que o cruzamento do gráfico com o eixo y é o menos 3, então, ó, aqui é menos 1, menos 2, menos 3. Então, eu sei que eu tenho um pontinho aqui, que é o cruzamento, né? E a gente sabe que as coordenadas do vértice, né? O vértice são menos 1 e menos 4. Tá? Menos 1 não, mais 1. O B é menos 2, então aqui é menos 2. Ó, fiz caquinha aqui, que é menos 2, aqui fica mais, então é mais 1. Senão não vai dar certo esse negócio nunca. Então, o que eu sei? Quando x for 1, o y vale menos 4. Este ponto aqui, que é o 1 menos 4, é o vértice da função. Então, olha só. Eu tenho este ponto, este outro. Eu sei que o vértice é esse, ou seja, a parábola não desce mais. E aí ela sobe. Então, ela vai fazer isso aqui, ó. Se eu tentar desenhar, vamos ver uma cor que fica bacana, ó. O gráfico vai vir mais ou menos aqui e vai subir, né? Como o meu desenho aqui usando o computador não é muito legal, eu peguei e fiz o gráfico aqui num aplicativo, né? Que fica muito mais bonito de ver, mas ó, o ponto menos 1 está aqui, o 3, o menos 3, e aqui eu tenho o vértice, tá bom? Então, pessoal, por enquanto é isso, tá? Próxima aula a gente volta para falar disso aqui, né? Aplicando isso aqui em problemas. Então, bons estudos.
a todos. Até mais!